Olá, amigos do canal! Estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre a estreia do Brasil, hoje 1-1 contra Marrocos. E Matheus, no vídeo anterior do último amistoso, a gente falou que o campo estava gritando algumas coisas para Ancelotti. Você acha que ele ouviu elas ou ele continuou ignorando? Aparentemente ele continuou ignorando, porque o time que começou o jogo foi muito parecido com o que iniciou o amistoso contra o Egito. E talvez a principal mudança que deveria acontecer não ocorreu nem durante o jogo, né? Que foi o Endrick não entrando nem no segundo tempo. Isso aí, pra mim, foi talvez um dos grandes erros do Ancelotti. Essa estreia do Brasil, mas acho que a gente pode entrar nesse tópico um pouco mais pra frente, começando do início da partida. Achei que o Brasil estava um pouco nervoso e o Marrocos estava melhor no jogo. O Marrocos começou o jogo melhor que o Brasil. E faz o gol no momento que era justo o Marrocos estar ganhando o jogo, tá? O Brasil não estava jogando bem. Num lance ali que a defesa do Brasil poderia ter feito coisa melhor. Eu acho que o Marquinhos e o Gabriel Magalhães foram mal no lance, que a bola passa no meio deles. E o atacante também, ele ataca esse espaço. E o Alisson, pra mim, assim, o atacante saiu cara a cara com ele. Mas ele tava fora da área no lance, então, tipo, não é. Ele foi fechar o ângulo. Ele não ia ter nem poder de reação. Se ele tenta dar um tapa pra tirar a bola, provavelmente ele seria expulso no lance. E o atacante do Marrocos foi muito feliz pra fazer o gol. Saibari abrindo o placar com justiça. E a sorte do Brasil, acho que veio ali também a parada para hidratação. Talvez as coisas entraram um pouco nos eixos ali. Marrocos ainda teve algumas chances depois, mas eu senti que o Brasil melhorou e consegue até um empate ainda no primeiro tempo, que era muito importante. Se o Brasil vai pro intervalo perdendo o jogo, eu acho que ia dar um baque muito ruim, a torcida ia começar a chiar, os jogadores iam ficar muito mais nervosos do que estavam. E a gente achou o gol numa bela jogada do Vinícius Júnior, que fez ali uma jogada característica, né? Ponta pela esquerda, puxa para o meio, bate cruzada, a bola entrou no ângulo, golaço do Vinícius Júnior. E o Brasil teve até algumas outras chances. Marrocos esteve um pouco melhor no segunda metade ali, um pouco mais equilibrado, mas até quando o Marrocos estava melhor, a gente teve algumas chances. O Igor Thiago perdeu um gol de cabeça que, meu Deus, assim, beleza, eu acho que valia o teste, ele tinha feito gols em alguns amistosos, mas eu acho que para as próximas partidas é bom pensar em outros nomes ali, principalmente do Endrick, para jogar de centroavante. E teve até uma bola que o Rafinha tentou enfiar para o Vinícius Júnior, que ele não consegue dominar, que se é, pega aquela bola, o Brasil estaria em uma boa condição dentro da área para finalizar, mas ali a bola veio muito forte, o Vini perdeu o domínio na jogada. E do primeiro tempo eu achei isso. Primeira metade, Marrocos bem melhor. Na segunda metade, o Brasil conseguiu equilibrar um pouco mais as ações. Os primeiros 30 minutos do Brasil, para mim, são tenebrosos. São os piores 30 minutos que eu já vi de seleção brasileira. E isso porque a gente já teve, principalmente nesse ciclo, alguns jogadores usando a amarelinha que é praticamente um Pior que o crime. 7-1. Ah, pô, mesmo nível. É o problema que o Marrocos não é tão bom quanto a Alemanha. Problema não, é a sorte. Mas é impressionante, o Brasil não conseguia acertar um passe. Cara, o meio de campo do Brasil, Casemiro, Paquetá e Bruno Guimarães, no primeiro tempo, eu acho que eles não acertaram 3 passes somados. Assim, foi uma coisa assustadora. O Casemiro, inclusive, por mim, não pisa mais em campo na Copa do Mundo. Claramente não tem condições físicas para disputar um jogo de. Não é nem alto nível, de nível mediano. Sabe? Os jogadores estavam voltando, o Casemiro ainda estava indo. Ele nunca estava no lugar certo, porque ele estava sempre 3 segundos atrasado para a jogada que ele tinha que estar. O Brasil estava atacando, ele estava lá atrás. Ele começava a correr, o Brasil tinha perdido a bola. Aí ele estava na frente. Tava vendo o jogo pela Cazé TV? Ele estava com delay. Ele tava lá com, assim como o xará dele, ele tava com 10 segundos de delay nesse jogo. Tinha um momento que o Brasil atacava, ele perdia a bola no ataque e ele era o último homem a chegar para cobrir a área do Brasil. E a marcação do Brasil completamente fofa também nesse primeiro tempo. Espaçamento social. Dava 3 metros de distância para todo mundo, ficava lá cercando, esperava que fosse errar um passe. Ou então era o Ibanhas dando um bote igual um maluco sendo driblado o jogo inteiro. E também ele foi humilhado ali naquela ponta esquerda, na lateral direita, pelo ponto esquerda do Marrocos, o primeiro tempo inteiro. Então, para mim, assim,
O primeiro tempo do Brasil é péssimo, principalmente os primeiros 30 minutos. A defesa faz um jogo muito ruim. O Ibanhas, como eu disse, foi humilhado os 45 minutos que ele esteve em campo. O Casemiro, talvez o pior em campo. Ele não acertou nada, ele não conseguia dominar uma bola, não conseguia dar um bote, não estava no lugar certo porque ele não tinha velocidade para acompanhar o jogo que estava passando na frente dele. Paquetá e Bruno Guimarães também assim, jogando completamente tremendo de medo nesse primeiro tempo, não acertavam nada que tentavam, recebendo a bola de costas, a marcação de Marrocos chegava, eles erravam o domínio. Sabe? Acho que no primeiro tempo o Brasil tentou virar bolas de um lado para o outro do campo e isolou a bola pela lateral pelo menos 3 vezes com esses jogadores. Então foi assustador esses primeiros 30 minutos. Como você disse, depois da pausa deu uma melhorada. Sim, o Vini faz uma excelente jogada pela ponta esquerda. Eu acho que o Vinícius foi o melhor em campo do lado do Brasil, talvez. Fez o gol, criou algumas outras boas jogadas, errou outras vezes também, mas é o que sempre falam, né? O Vinícius é um jogador, mesmo no Real Madrid, de volume. Ele é um cara que vai tentar muito, ele vai acertar algumas, ele vai errar outras. Nos grandes dias, ele vai acertar muito mais do que errar. Hoje não acho que foi um grande dia, mas foi bom o suficiente para poder ajudar o Brasil a, quem sabe, vencer esse jogo, porque não só teve o gol dele, como ele criou boas jogadas para os companheiros, principalmente aí no segundo tempo, que a gente pode falar depois. Mas, assim, o panorama do primeiro tempo foi péssimo e eu acho que, assim, muita gente fala da questão, a Argentina perdeu o primeiro jogo em 2022 e depois eles foram campeões, ganharam todos os jogos seguintes. Mas a questão é que o campo falou algo pro Scaloni no primeiro jogo e ele teve coragem de mudar. Ele tirou Papo Gomes, ele botou, né, ele tirou o Paredes, colocou Enzo Fernandes, que era moleque na época, colocou Julian Álvares, que era um moleque na época, no lugar de jogadores consagrados, mais veteranos, e deu no que deu. Eu acho que o primeiro tempo, assim, cara, Casemiro não pode mais jogar. Claramente, fisicamente, ele não está apto a estar lá, né? O que a gente tanto discutiu para outros jogadores. O Casemiro não consegue jogar uma partida desse nível hoje. Fez até uma temporada ok pelo Manchester United, mas eu acho que né, o jogador mais velho. Não sei se o, o ano inteiro de futebol sem descanso desgastou ele, mas para mim hoje ele tava assim, cara, tava assustador o jogo para ele. E o Igor Thiago também, eu acho que tem que ir pro banco, porque, cara, a gente falou que os amistosos eram bons testes. E eu acho que o Brasil fez bons testes nos amistosos. O problema é que, assim, quem foi melhor nos testes nos amistosos? Danilo ou Paquetá? Paquetá ele jogou bem contra o Panamá. Ali, acho que ele entrou legal no segundo tempo. Inclusive o gol do Danilo, até assistência do Paquetá, eu acho que ali tava. Talvez o Danilo com talvez mais amostragem, porque ele tinha sido bem também na outra data FIFA. Acho que ele merecia essa sequência. Exato. E entre Hendrick e o Thiago, os dois pra mim também foram bons testes, mostraram coisas interessantes, mas quem você acha que foi melhor durante os amistosos em geral? Eu acho que o Endrick, principalmente no último. Exato. E aí, a gente pedia mudanças. O Ancelotti fez mudanças. Só que pra mim ele escolheu os caras que nos testes foram piores do que os rivais pela posição. E eu realmente não entendo. Eu acho que no primeiro jogo quis dar uma última chance, agora basta, né? Não, já deu pra ver que não vai dar certo. Eu acho que o Thiago titular valeu o teste, não funcionou. O Paquetá titular valeu o teste, não funcionou. O Ibanhas, cara, assim, não sei. Eu acho que hoje o Danilo tem que ser o titular da seleção brasileira. Isso não quer dizer que o Danilo tenha feito um grande jogo, mas ele não foi humilhado pelo jogador adversário por 45 minutos. O Casemiro, como eu disse, eu acho até difícil falar qualquer coisa quanto à atuação do Fabinho. O que a gente estava falando aqui antes de começar a gravar, cara, parecia que o Fabinho era um craque do futebol. Porque o Marrocos simplesmente parou de conseguir atacar. A gente tava falando aqui, a seleção marroquina olhou e falou: Ué, como assim? Eles podem ter um jogador no meio campo que marca a gente? Que faz falta? Pode? O jogador vai passar, eu posso encostar no pé dele pra ele cair? Ué, isso pode ir na regra? O 40, primeiros 45 minutos não tava fazendo assim.
O Fabinho parecia que era um gênio do meio de campo. Só você ver no segundo tempo, o Marrocos não consegue mais atacar. O Marrocos chega só nos últimos minutos, lá próximo aos acréscimos, que o Alisson spawna uma bola, depois faz uma boa defesa. Mas pareciam esportes diferentes com o Casemiro e o Fabinho em campo, e é outro que merece a titularidade para ontem. Então, assim, no segundo tempo eu acho que melhora, a gente vai falar isso um pouco mais pra frente, mas eu acho que tem alguns nomes nessa primeira etapa aí que mostraram que claramente eles têm que ir pro banco. E assim, pra ontem, no treino amanhã esses caras já têm que estar no time reserva. É, obviamente eu concordo com você na análise sobre o Casemiro, sobre o Ibanez, eu acho que eles foram mal no jogo. E tanto é que o Ancelotti até percebeu isso, acho que é um mérito pra ele. Ele tirou os dois no intervalo, já voltou com um time diferente. Eu acho que ele acertou muito, muito na substituição. Na transmissão até falaram, não, o Casemiro sentiu alguma coisa. Eu não sei até que ponto é verdade, até que ponto pode ser Sentiu o migué, jogo, assim, né? né? Pra esconder a atuação ruim do Casemiro. E eu acho que sobre os outros dois caras do meio-campo que você citou, que no primeiro tempo estavam abaixo, eu acho que eles melhoraram muito por conta do Fabinho ter entrado no segundo tempo. Eu achei que o Paquetá estava até fazendo um jogo interessante. Não entendi ele ter saído no momento em que ele saiu, porque eu acho que ele estava conseguindo prender um pouco mais a bola, cadenciar um pouco mais o meio-campo. E quando ele saiu, eu achei que o Brasil ficou muito solto ali naquele setor do campo, não tinha alguém para segurar um pouco a bola. Eu tiraria o Rafinha ali naquele momento. Tiraria antes até, É, mas quando teve a substituição ali, o Rafinha era ele que tinha que ter saído. Se você queria colocar o Luiz Henrique pela direita, você mantém o Paquetá no meio, ou colocasse o Danilo, que entrou mais pra frente, pra ser um cara ali de mais infiltração. Mas teve uma jogada do Paquetá que eu gostei, acho que foi até no primeiro tempo, que ele dá um chapéu no meio-campo no cara do Marrocos, ele segue a jogada, ele toca na lateral esquerda, passa pra receber e quase faz um golaço, assim, que ele pega de primeira num voleio e o Bono faz uma grande defesa ali. Acho que talvez foi a melhor jogada do Paquetá no jogo, no primeiro tempo, onde ele não estava bem. É, desculpa, Matheus. eu ia falar. Ele, inclusive, depois desse lance, eu acho que ele ganha um pouquinho de confiança e ele sai da partida terrível para uma partida ok, na minha opinião. Não, acho que ali ele deu. Ele fez uma boa jogada e a partir dali acho que as coisas foram acontecendo um pouco mais pra ele. Ele conseguiu dar essa virada no jogo em si. Bruno Guimarães também acho que melhorou, mas um pouco tímido também ao longo da partida. Só que quem que a gente colocaria no lugar dele? Talvez o Danilo, pra jogar na posição de segundo volante. Não sei se seria tão interessante assim, mas acho que valeria o teste. E da defesa que a gente citou, a gente falou de todos, menos de um, que eu acho que talvez era o cara que tinha mais trabalho pelo lado direito do Marrocos ser muito forte. E foi um cara que eu achei que cumpriu o seu papel ali, que foi o Douglas Santos. Ele não foi brilhante, não foi muito ao ataque, mas ele se portou muito bem na defesa. Tanto é que as principais ações do Brahim, do Hakimi, eram com eles caindo um pouco mais por dentro. Tem um chute do Hakimi da entrada da área que passa à direita do Alisson. E ele não tá atacando o corredor, ele tá vindo pelo meio do campo, que é um setor que ficou muito exposto, como a gente já falou. E era uma dúvida ali do Ancelotti, Alexandro ou Douglas Santos. Eu acho que depois desse jogo, não pode mais ter dúvida. O Douglas Santos é o titular da lateral esquerda. Não, com certeza. Da defesa ele fez a melhor partida sem sombra de dúvidas. E eu concordo, né? A gente falou que o segundo tempo do Brasil foi bem melhor do que o primeiro, mas continua não tendo sido muito bom, né? Eu acho que o Brasil com muita dificuldade, principalmente para criar jogadas na segunda etapa, conseguiu se proteger bem. Marrocos parou de ter a posse, parou de conseguir atacar assim que o Casemiro sai de campo e entra o Fabinho, como a gente comentou. E aí os outros jogadores ao redor também, eu acho que melhoraram, ganharam um pouco mais de confiança. Os ânimos também deram a baixada, né? Mas, assim, cara, outro nome que você falou, e Rafinha, é outro que já tem um tempo que também que não tem uma partida boa pela seleção brasileira, né? Eu acho que hoje o Rafinha tá no time por nome. Essa é a verdade. Porque. Informação. Informação aqui. Ah, O Rafinha, depois da fatídica entrevista pro Romário do Porrada Neles, tem 0 gols com a camisa do Brasil. assim, acho que desde que o Ancelotti chegou, o Rafinha não.
não encontrou o seu lugar. Hoje ele tentou jogar na ponta direita, tentou jogar como camisa 9, tentou jogar mais centralizado e, assim, apagado em todas as funções. Chega no final do jogo, ele tem uma chance ali que cai no pé direito dele. Ele tem que virar 360 graus para tentar cruzar. Era uma boa chance de chutar de direita, ele não teve confiança para chutar com o pé ruim. A que caiu na esquerda, que foi um lindo passe do Matheus Cunha para a chegada do Vini, que cruza, ele chuta rasteiro no meio do gol. Inclusive, né, falando do meio campo, eu acho que o Matheus Cunha ele entra ok também, ele faz um bom jogo, muita vontade, participa bastante. Né? Não foi brilhante, teve esse bom passe, mas eu acho que ele dá uma outra dinâmica nesse meio campo da seleção brasileira. Inclusive, o Matheus Cunha, para mim, hoje, o principal problema dele é que deram por algum motivo a camisa 9 para ele. E assim, ele claramente não é atacante na seleção brasileira, tem anos, na carreira dele tem anos que ele não é bem o centroavante, mas as pessoas ainda têm dificuldade de acostumar, porque estavam, usualmente, olhavam para ele como centroavante, e aí quando estavam acostumando com a ideia de que ele estava mais para um meia, deram a camisa 9 para ele, e aí as pessoas vão olhar e falar, uai, ele não fez gol, não pisou na área, que camisa 9 é esse? Mas eu acho que quando ele entrou, ele também deu uma melhorada ali na situação, principalmente pelo lado esquerdo. Mas, assim, a partida do Rafinha, bem abaixo. Eu acho que é outro que, como você disse, já tem um tempo que não está bem. Eu acho que hoje o Rafinha é titular da seleção por nome, para ser honesto. Eu acho que você espera que Vini e Rafinha vão conseguir fazer alguma coisa. Você tem confiança que é um jogador com capacidade de dar a volta por cima. Eu acho ainda que ele pode melhorar, não acho que é o fim da carreira dele na seleção brasileira. Mas faltam 10 jogos de Copa do Mundo. A gente está disposto a sacrificar mais dois, por exemplo, para ver se o Rafinha vai conseguir voltar a ser o jogador que ele é no Barcelona ou não? E se não conseguir? Aí você perde esse tempo de colocar outra pessoa, sua Copa pode acabar aí. Você vai arriscar isso? Ou você vai arriscar colocar alguém que pode entrar bem? O problema é que o cara que entrou no lugar dele, o Luiz Henrique, entrou apagadíssimo, né? Eu acho até que ele fez boas jogadas. O problema é que em 30 minutos ele encostou na bola 5 vezes. Dessas 5 vezes ele conseguiu umas 4 boas jogadas. Mas é muito pouco. Eu não sei se foi pedido para ele ficar ali mais isolado na direita, porque o Brasil atacava muito pela esquerda. E ele é um cara que, se o Brasil girasse a bola rápido, podia pegar a defesa no 1 contra 1, que é a especialidade dele. Mas assim, muito pouco acionado, muito pouco participativo. Ficou ali preso, colado na lateral direita de ataque da seleção brasileira. E pouco fez. Quando ele jogou, quando ele encostou na bola, eu acho que ele criou boas soluções. Mas aí, Matheus, eu tenho aqui uma outra informação para te dar. Um dos melhores em campo, para mim, pelo lado do Marrocos, foi Ayoub Boadi. Sabe quantos anos tem? 18. 18 anos de idade. Para quem não reconhece pelo nome, era o cabeludinho que estava em todo lugar. É quando o Hakimi estava jogando de ponta direita, ele caía para marcar o Vini na lateral. Quando estava atacando, ele estava no meio, jogava de forma mais ofensiva, voltava para marcar, estava no campo inteiro. 18 anos de idade. Acabou de chegar na seleção principal de Marrocos. Se eu não me engano, eu vi essa informação, vou conferir para não falar bobagem, mas ele é um jogador que acho que tem menos de. Chegou na seleção principal esse ano, praticamente. Há pouco tempo atrás ele estava na base. E já chegou, jogou Se eu bola. não me engano, Pode falar. ele em alguns momentos ele que jogou na base da França, Sim, só que agora ele decidiu defender a seleção de Marrocos. exato. Eu também. Eu tinha visto isso por cima, mas eu não tinha certeza. Mas eu acho que ele acabou de se naturalizar para vir. Chegou, jogou bola, entrou no time. 18 anos de idade. Os nossos meninos de 18 anos de idade chegaram, jogaram bola e nem entraram em campo. Que é o caso de Hendrick, é o caso de Ryan, que foram bem nos amistosos, foram bem nos testes, estão bem nos seus clubes, e na hora que precisou, foram preteridos por outros jogadores que estão jogando pior. Então por que que outros times usam os meninos de 18 anos de idade e os nossos de 19 tem que dar tempo, tem que esperar, não pode colocar na fogueira? É Copa do Mundo. Você tem 10 jogos aí agora. Você vai esperar quanto tempo para colocar os caras que estão bem? Exato, vamos por partes assim do começo.
Rafinha. Eu já tinha até uma ideia, eu comentei com o Bruno, acho que em off, não sei se eu cheguei a falar isso em vídeo, mas eu acho que o jogo de hoje, pra mim, meio que comprovou uma ideia que eu tinha. Ou é Vinícius, ou é Rafinha. Eu acho que é um ou o outro. Pelo que eu acho isso? Os dois jogam pelo mesmo lado nos seus clubes. E na seleção brasileira estão tentando fazer o Rafinha voltar a ser o jogador que ele era antes do Barcelona, que é um ponta pela direita. Mas a fase que o Rafinha vive do Barcelona, de brigar para ser melhor jogador do mundo, de ser um cara muito decisivo, é pelo lado esquerdo. Ele teve até algumas oportunidades por aquele lado, mas eu acho que nesses últimos momentos, o Vinícius está melhor por ali. Fez ali o gol no jogo de hoje e tal. E o Rafinha, quando ele joga por aquele lado, ele joga melhor na seleção brasileira também. Então, eu pensaria muito seriamente em se um for o titular, o outro seria o seu reserva imediato. Porque você destacou, o Rafinha jogou em todos os lugares do campo. Ele jogou pela ponta direita, ele jogou por dentro, um pouco mais atrás de um atacante, também não deu certo. Ele jogou um pouco mais avançado, também não funcionou. Eu acho que ele está sentindo sim a pressão de não estar rendendo com a camisa da seleção brasileira. E, assim, eu pensaria muito seriamente em mudar. Por quê? Como eu já falei, não acho que ele na ponta direita vai conseguir render muita coisa. Mas qual é o problema? O próximo jogo do Brasil é contra o Haiti. Então a chance dele chegar, de fazer um gol, de dar um passe, assim, é muito grande. Isso pode ter o lado positivo dele ganhar mais confiança, mas também pode ter o lado negativo dele ter uma sequência em detrimento de outros jogadores que estão ali naquela posição jogando muito bem. O Bruno citou o Ryan. Para mim, no próximo jogo, eu começaria com ele de titular ali pela ponta direita. Ainda mais também por ser um adversário ali um pouco mais tranquilo. Ele é um cara que tá vivendo uma fase muito boa. Se ele transforma isso em números com a camisa do Brasil, eu acho que ele vai ficar ainda mais confiante para jogar. Então, iria para um lado assim, depois se você quiser comentar. Acho até interessante a gente falar um pouco mais sobre isso. É. Sobre o. Desculpa, pode falar. Bom, pode dar a sua opinião sobre esse tema aqui rapidinho antes de eu falar sobre os outros pontos. Como eu tinha comentado antes, eu acho que Copa do Mundo você tem que mudar rápido. Perceber um problema, muda. Você não tem tempo. Você tem que. É melhor você arriscar, tentar fazer alguma coisa do que simplesmente arriscar não fazendo nada. Eu acho que é melhor nessa situação você ser proativo do que reativo. E pra mim, ainda mais que o Haiti, que é uma seleção mais fraca, próxima rodada já é botar os meninos para eles ganharem confiança, para entrarem bem no time, para ver se o time encaixa. É Endrick de centroavante, é Ryan na direita, vai ter que ser Danilo na lateral direita, e o resto do time você pode até tentar dar mais uma chance para o meio de campo, com o Fabinho, obviamente, no lugar do Casemiro. É isso. E concordo com você sobre a escalação. Sobre Matheus Cunha e Luiz Henrique. Eu acho que eles mudaram um pouco a cara do Brasil, que estava jogando num 4-3-3 ou num 4-2-3-1, dependendo do momento. Com a entrada deles, eu achei que o Brasil passou a jogar mais num 4-4-2. E eu achei que o Matheus Cunha fez ali algumas boas oportunidades, mas eu não gostei dele ter entrado como meia pela esquerda. Eu acho que os melhores momentos do Vinícius Júnior era pela ponta. Quando ele foi um pouco mais pro meio, eu achei que ele teve ali um pouco mais de dificuldade para jogar. Teve até aquele bom lance com o Rafinha, mas ele também saiu um pouco do meio, ele tá um pouco mais pelo lado do campo. Quem tá entrando pelo meio é o Rafinha na jogada. Então, eu pensaria, podia até manter o 4-4-2, mas às vezes o Vini pela esquerda e o Matheus Cunha circulando um pouco mais por dentro. Então, eu pensaria um pouco sobre isso. Luiz Henrique, a bola não chegou tanto para ele, né? Então acho que é até cruel analisar. Talvez ele tivesse um pouco mais de personalidade para pedir a bola, falar, não, toque em mim, que eu vou para cima, eu tô bem, meu momento na seleção é bom. Mas ele também, estreia de Copa do Mundo, pode ter sentido um pouco por esse aspecto, né? E quais foram os outros pontos que você comentou? Até esqueci aqui, desculpa. Deixa eu ver. Eu acho que era isso, né? Das mudanças, por que os nossos jovens não jogam e os deles jogam. Aí a gente falou do próximo jogo.
E, Foi isso. e sobre mudanças que podem acontecer, que a gente espera que aconteça, o Ancelotti no final do jogo, tipo, ele deu uma entrevista ali, pouquíssimas palavras pra Cazé TV, que falando assim, perguntando o que é que ele achava do jogo, ele falou: "Temos que melhorar". Aí perguntaram pra ele, "Qual aspecto você poderia dizer aqui agora?" Ele falou: "Não vou falar". Tipo, ele pareceu estar um pouco incomodado com a atuação do Brasil. Não, ele tinha que falar, temos que melhorar. O quê? Tudo. É porque hoje não tem nada que o Brasil fez hoje, pra mim, está no nível de uma seleção que quer brigar por título. Ofensivamente, defensivamente, mentalmente, o Brasil precisa melhorar em todos os aspectos do jogo para a próxima partida. É que é sexta-feira, 9h30 da noite, tem aí. O treinador brasileiro ia estar feliz. Tem semana cheia de treino. Dá para mudar alguma coisa. Exato. E no finalzinho do jogo, só pra destacar, achei que o Marrocos, ele conseguiu ficar melhor que o Brasil, estava tendo mais a bola, não sei até que ponto a seleção brasileira cansou e o Marrocos estava mais inteiro fisicamente. E o Alisson teve que salvar o Brasil, né, pra quem fala que o Alisson, nunca fez nada pela seleção brasileira, se não fosse ele, a gente teria perdido o jogo, que no finalzinho tem uma bola no canto difícil, ele pega e no rebote ele ainda faz uma defesaça ali pra evitar o segundo gol do Marrocos. É, mas ele meio que cria aquele rebote, né? Ele não precisava espalmar aquela bola também para o meio da pequena área. Mas a defesa realmente que ele faz depois apaga essa questão. Mas para mim, ele meio que tenta agarrar a bola, ele traz para perto, mas ele não consegue. Então ele dá um rebote que Conseguiu fica. encaixar, né. Ele tenta encaixar, não consegue, a bola vai muito no canto, acaba que sobra na pequena área, ele se joga e defende bem. Mas eu acho que foi uma grande defesa, mas um problema que ele mesmo criou ali. A primeira defesa também já tinha achado boa, assim, tipo, Sim, você o problema é que ele podia ter espalmado ali em vez de tentar encaixar. Ele foi talvez exato. uma confiança mais ali no gesto técnico ali, que era uma bola um pouco mais difícil, mas destacar também a boa defesa do Alisson. E nesse momento que a gente tá gravando, Haiti e Escócia estão jogando, a Escócia está ganhando seu jogo por 1-0. E para o grupo do Brasil, não sei até que ponto eu acho que isso pode ser bom, porque o Marrocos pega a Escócia no próximo jogo. Então, pode gerar um pouco mais de pressão, de ter que conquistar o resultado. O Brasil pega o Haiti, que ele é o time mais fraco do grupo, a gente imagina. E, como já destacamos, nós imaginamos que seria melhor o Ancelotti fazer mudanças nesse time para dar moral para quem está vivendo boa fase. Não digo nem que estava vivendo boa fase, mas o Fabinho entrou muito bem nesse jogo. Você destacou o Vinícius, mas eu acho que o Brasil mudou tanto com a entrada dele que eu coloco ele como o melhor em campo, porque assim, o Brasil parecia que estava com mais gente no Ah, meio-campo ali depois que ele entrou. Isso deu confiança para o Bruno Guimarães, para o Paquetá, para os outros jogadores que estavam ali jogando muito bem. Deu porrada quando teve que dar, tipo assim, para matar jogada. Foi muito bem o Fabinho. Foi um jogador que a gente contestou a convocação, porque estava ali na Liga da Arábia, mas nesse ponto acho que só méritos pro jogador da seleção brasileira. Doutor Fábio Tavares, como diz algumas páginas de torcedores do Liverpool, mas Endrick tem que jogar, Ryan tem que jogar. E eu acho que um técnico da seleção ele não tem que ter pudor em ser incoerente ali, tipo, eles não entraram nesse jogo. Tô nem aí. O próximo jogo eles têm que é, jogar. os que entraram não fizeram nada. Ah, eles não entraram. Quem entrou Exato. fez algo? Não. Então põe quem não jogou. Entre a dúvida e a certeza do medíocre, é melhor arriscar no extraordinário, né? Oi, diga-se, eu tô com esse jogo Haiti e Escócia aqui aberto na segunda tela. Haiti tá jogando pau a pau com a Escócia, tá? Não tá uma grande diferença entre as seleções, não. Então, ou a Escócia é muito ruim, ou o Haiti não é tão baba assim. Eu acho que é um pouco dos dois, no caso. Exato. Eu acho que talvez pesa um pouco mais pro lado da Escócia, tipo, viu muita gente enaltecendo ali, falando, não, que a Escócia pode ser um adversário um pouco duro, se fechar, tal, 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 e tal. Cara, assim, os últimos jogos que eu vi da Escócia, que foram contra seleções um pouco mais fortes, até falei com o Bruno aqui antes de começar. A abertura da Euro contra a Alemanha, assim, foi 5-0 sem menor susto, assim, a Alemanha mandou e desmandou no jogo. Acho que eles não tinham um jogo tão fácil desses desde 2014 contra quem, vocês sabem quem, né? É, pior que realmente não é uma equipe que bota medo. Eu acho que se o Brasil jogar como jogou o segundo tempo hoje, provavelmente passa de grupo sem muitas dificuldades.
mas não vai conseguir ir muito longe. Eu acho que o que apresentou hoje, mesmo no seu melhor, não é suficiente, como eu disse, para nem pensar em disputar títulos. Então eu acho que o Marrocos pode ser a nossa Arábia Saudita? Até pode. Só que o Ancelotti tem que ser tão corajoso quanto o Scaloni foi em 2022. Cara, deu uma chance, não deu certo, tiro curto, tenta outra coisa. Não é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, aqui nesse caso. Exato, né. E eu acho que essas mudanças até que a gente comentou, elas poderiam acabar potencializando o Vinícius Júnior, que hoje, eu acho que ficou claro, é o principal jogador do Brasil. Há Pelo muito menos tempo. na última Copa ele já tinha ido muito bem. É uma mentira quem fala que o Vinícius Júnior jogou mal a última Copa. E nesse aqui, ele fez o gol e criou outras oportunidades que, se os companheiros do Brasil tivessem aproveitado, ele poderia ter sido o herói do jogo de uma vitória do Brasil. Acabou que ele salvou um empate pra gente, mas ele gerou oportunidades para Igor Thiago e Rafinha, que eu tô me lembrando aqui, essas duas mais claras, terem marcado os gols da vitória. É isso. Eu acho que eu vou com você. Para mim, o melhor jogador em campo. Eu vou colocar também como o Fabinho, pelo contraste do time com ele e do time sem ele. Talvez o Vini no todo tenha sido até melhor, assim, se a gente for olhar só tecnicamente. Mas eu acho que a diferença de Fabinho para o Casemiro parecia que o Brasil realmente tinha um jogador a mais em campo quando ele estava lá. Cara, o Marrocos amassou o Brasil com o Casemiro em campo, com o Fabinho em campo. O Marrocos só foi conseguir atacar com 40 do segundo tempo. Sabe, é uma diferença Um jogo gritante. equilibrado, mas pró-Brasil. Sim, o Brasil trocava passes, tentava atacar, errava. O Marrocos não conseguia sair no contra-ataque. Porque tentava chutões e o Brasil tava lá. Tentava, às vezes, o Brasil roubava a bola. Quando não roubava, o Fabinho chegava lá e tum, matou o contra-ataque. Uma coisa que o Brasil não fez no primeiro tempo, falta. Sabe? Chegava, encostava no cara e derrubava ele. Não vai passar de mim. É o jogador ou a bola. Exato. E assim, mais um. Eu acompanhei muito o Fabinho, principalmente no período dele no Liverpool. É uma coisa que ele não fez tanto hoje, mas eu acho que se ele continuar sendo titular, eu acho que ele pode ganhar confiança e tentar fazer isso mais. É que ele tem uma qualidade ofensiva, que é o chute de fora da área. Ele bate muito bem na bola pra chutar no gol, pelo menos quando tava no Liverpool ele fazia. No jogo de hoje, acho que o Ancelotti deve ter falado pra ele, mano, conserta esse meio-campo, pelo amor de Deus. Fica ali postado na frente da defesa, o que vier, você desce a lenha, tipo, não deixa passar. E ele fez isso. Acho que se ele, nos próximos jogos, também tentar chegar um pouquinho mais à frente ali, não tanto, porque ele é o primeiro volante, então tem que também ter uma preocupação defensiva, mas para arriscar um chute da intermediária ali, ele pode levar perigo assim também. Com certeza. Mas acho que é meio que isso, né? A Escócia está quase fazendo um gol aqui, mas tá impedindo. Acho que falamos tudo, né? Aí, mais de 30 minutos reclamando da seleção brasileira, acho que tá bom, né? Bom, acho que a gente pode ficar por aqui, discutimos sobre quase todos os problemas, se a gente deixou algum de fora, a gente pede desculpa, mas estamos fazendo quase um pós-jogo aqui direto. Acabou o jogo, basicamente a gente começou a gravar. Mas a gente pede para você deixar o seu like no vídeo, se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, comentar aqui embaixo o que você achou da estreia do Brasil, quem foi bem, quem foi mal, quem tem que entrar na seleção, quem tem que sair. Acho que tem vários aí que podem ser colocados só nas duas listas, mas a gente pede para você também compartilhar esse vídeo com as pessoas que ficaram decepcionadas com a estreia do Brasil, com quem achou que o time melhorou com o passar do jogo. E é isso. Muito obrigado. Um abraço e até o próximo vídeo. Falou!